O paciente não consegue fazer mais nada com isso, entende? É aquele estado de ansiedade constante, com medo de ter a crise e o pânico quando ela vem. Você imagina viver desse jeito, entende? Então, se você digitar aí no YouTube e tudo mais, vídeos de pessoas tendo crises é uma coisa pavorosa, que você nem quer ver, entende? E tem uma coisa, Isaac, não querendo, só interrompendo, doutor, Não, só pode para falar. você entender assim um pouquinho do que é. Às vezes você está lá tranquilo, dormindo na tua cama, dormindo. Do nada, de repente, você não é acordado, eu falo que você é mutilado, né? Você é quase jogado da sua cama com crises de choque. É choque, como você molhar a tua mão, enfiar numa tomada elétrica, num painel, que vai te dar um tranco, só que você leva nessa região aqui assim, entendeu? Então, você imagina, na hora que você está dormindo, você está quieto, você está em órbita, né? E aquilo te... Isso é só uma situação. Isso pode acontecer com você dirigindo, trabalhando, estudando, cuidando do seu filho. Não tem, a gente não... Então, assim, vivemos constantemente nesta posição. A minha mãe mesmo fala que eu tenho as marcas de ficar o tempo inteiro assim, porque quando você tem uma crise, você fica esperando a próxima. Você não sabe quando vai ser a próxima. Pode ser daqui a alguns segundos, daqui a alguns minutos, daqui a uma hora, entendeu? É uma coisa assim. Então, você vive naquela, como o doutor Ivan falou, naquela ansiedade, de não saber quando vai ser a próxima vez. Você só tem medo que você sabe que a hora que vier, vem pesado. E você não consegue achar alguma coisa. É como você ter sei lá, uma dor de cabeça, uma dor de estômago, que você vai, toma o seu remédio, ou vai num pronto atendimento, toma uma sequência de remédios, não corta, não tira. É uma coisa desesperadora. Ô, Tati, e como que você descobriu o doutor e como que você chegou até nele? O doutor Ivan é uma coisa assim impressionante na minha vida, né? Porque eu falo que assim, quando eu o conheci, eu já tinha falado para minha família, para os meus pais e meu irmão, o discurso era um só. Nunca mais ninguém põe as mãos em mim. Ponto final, acabou. Meus pais ainda falaram, tudo bem, isso é uma coisa sua. Aí, quando a gente gospe para cima, cai na cara, né? E eu falei, nunca mais. Aí eu vi um vídeo, eu conheci o Dr. Ilon por um vídeo. E este vídeo de 1 minuto e pouco, tudo isso, tá? 1 minuto e pouco dizia assim: neuralgia do trigêmeo. O tratamento não pode ser pior que a dor. Falei, nossa, peraí, deixa eu ver. Aí eu fui ver, por quê? Para você ter uma ideia, eu cheguei a incríveis 18 anticonvulsivos por dia. Era a minha prescrição. Então, ou seja, eu era um vegetal, e continuava com dor, tá? Eu era um vegetal que andava. Né? Eu falo que é um estado vegetativo, só que você anda, você não fica deitado, né? E aí, quando eu vi o vídeo, eu não tô brincando, eu vi mais 3 vezes o mesmo vídeo. E aí eu peguei, fui lá dos meus pais e falei, gente, eu preciso conhecer esse homem. Eu falei, essa foi a minha colocação. Meu pai olhou para mim e falou assim, mas você não falou que ninguém mais ia pôr em você? Falei, pai, olha esse vídeo. Falei, e olha todos os outros. Aí ele pegou, foi olhar, ele falou, marca uma consulta. E foi assim, né? Marquei pro resto da vida, né? Porque agora não tem mais como, né? Perfeito. Doutor, mas assim, por exemplo, igual o caso da Tati, assim, uma vez que é feita essa cirurgia, como o senhor relatou, é uma solução definitiva? Ou pode ser que volte no decorrer do tempo? Como que é? Ou se a pessoa não fez essa cirurgia, pode acontecer da pessoa ter esse momento de dor, ela sumir e nunca mais voltar, ou não? Ela vai sempre sofrer dessa dor de maneira recorrente, digamos assim? Sim, ótimas perguntas. Uma coisa importante é a que o Isaac, que o Edgar perguntou, que complementa muito com o que você está perguntando, Isaac. A jornada do paciente com neuralgia, se a Tati for contar, e eu espero que ela conte, assim como as outras pessoas que estão assistindo a gente, a jornada dela com essa doença, vocês vão perceber que é um padrão que se repete, é uma jornada longa, árdua, sofrida. O paciente chega até aqui, geralmente, frustrado, desacreditado, com raiva de médico. Então, isso é verdade. Isso que você perguntou, Edgar, frequente na rotina dos pacientes com neuralgia. Aí, quando chega, né, para
a gente explicar para eles sobre o que é a doença de verdade, sobre as opções de tratamento, como o Isaac perguntou, fica até mais difícil, porque muitos desses pacientes, por exemplo, já passaram por várias dessas modalidades de tratamento, mas, por exemplo, na maior parte das vezes, eu sempre falo isso para os pacientes, Isaac, independente se aquela pessoa nunca mais vê minha cara na vida, guarde uma coisa. A maior parte dos colegas não está habituada a tratar a neurologia e nem quer tratar isso, entende? Então, isso protege as pessoas de muita coisa, porque na maior parte das vezes, quando o paciente recebe o diagnóstico de neurologia, lá depois que ele recebe o diagnóstico, já é uma jornada longa, eles tendem a ser tratados tudo da mesma forma, entende? É importante demais, mais importante do que você falar, esse aqui é o melhor tratamento, que é perceber se aquele é o tratamento mais adequado para o paciente, entende? Não se trata de, por exemplo, oferecer remédio para todo mundo ou cirurgia para todo mundo. Ou, mais ainda, que é o que acontece agora, a tal da risotomia, que a Tati sabe, ela vai explicar para vocês depois, vocês vão ver um monte de paciente aqui falando sobre esse procedimento, que é o procedimento mais frequentemente oferecido para os pacientes, e você vai perceber que é não necessariamente pela adequação dele, mas pela conveniência dele. A gente explica depois de maneira mais detalhada o que é a risotomia. Eu nunca falo em cura, Isaac, para esses pacientes, nunca. Por quê? Depois que você percebe o que esses pacientes passam na vida, você falar de cura para ele é uma coisa, assim, muito presunçosa, sabe? Aquele paciente já passou tanto medo, né, tanta coisa, teve tanta repercussão, que a palavra mais adequada é controle. Independente de opiniões, eu sempre, quando vou conversar com as pessoas, Isaac, eu afasto completamente de achismo de médico. Uma doença como essa, se você estiver susceptível a achismo de médico, está tudo perdido. Eu sempre me baseio em coisas consistentes a respeito do que é e do que pode ser feito. E, independente de opiniões, a cirurgia é o tratamento mais eficiente em controlar a doença em curto, médio e longo prazo. Isso é fato provado estatisticamente por estudos científicos já repetidos. O tratamento medicamentoso é a primeira opção, ok? Na maior parte das vezes. E a maior parte dos pacientes melhora com a medicação de primeira escolha, que se chama Tegretol, ok? 90% dos pacientes têm melhora inicial, ok? É importante ressaltar que, sim, ao longo do tempo, esses medicamentos não podem surtir mais efeito, como você perguntou, e o paciente precisa trocar de modalidade de tratamento, ok? Então, o mais importante é explicar para o paciente que sim, tem opções de tratamento, mas o mais importante é definir qual que é aquela mais adequada para ele, porque é a que mais vai ter chance de controlar a doença dele. E, do contrário, se ela for escolhida errado, Isaac, perceba que você, às vezes, vai queimar a chance daquele paciente de melhorar da doença, entende? Então, isso é importante demais. E, além disso, pode agravar, né? O que já é ruim pode ficar pior. Como acontece com muita gente aqui. Pode ficar pior. Eu sou prova viva disso. O que acontece? Acontece assim, a questão das isotomias, né? Eu tenho uma forma carinhosa de me referir a isso, porque eu falo que hoje em dia virou o feirão do balão. Sabe assim, feirão, você junta lá um monte de gente, vamos fazer, que maravilha! Por quê? A cirurgia que o doutor Elon fez em mim, um exemplo, tá? Em setembro passado, foram 8 horas e pouco com ele lá em pé, com a minha cabeça aberta. O balão, entre o cara entrar no centro cirúrgico, anestesiar, furar e sair, 30 minutos. Tranquilo, né? 30 mil reais em média, pelo menos aqui em São Paulo, não sei, por aí afora. Aqui hoje em dia é 30 e 40 mil. Depende do médico, do lugar, tudo. Então é aquilo. Entre você perder 8 horas e pouco numa cabeça aberta, entendeu? E 30 minutos para ganhar 30 mil reais, infelizmente, é essa linha que está acontecendo, que está se cedendo. Aí o que acontece? É uma coisa no escuro. O Tati é guiado por raio-x. Beleza, eu sei que é guiado por raio-x,
Só que você sobe uma canulazinha, faz um furinho aqui do lado, sobe uma canulazinha e vem até aqui essa altura mais ou menos, entendeu? E infla o balão.